alguns fenômenos da psi, psi-kappa e psi-gama. Apenas para efeito de retificação, no vídeo passado eu falei sobre o que é a parapsicologia no sentido, né, a parapsicologia ela não é um sentido trivial, né, sem grandes definições, né, pegando o seu aspecto etimológico, né. Eu citei alguns parapsicólogos como, por exemplo, o Robert Amador. Robert Amador foi um dos parapsicólogos que eu citei. Outro parapsicólogo que eu citei foi Joseph Banks Hine. Joseph Banks Hine. Citei esses dois parapsicólogos, o Robert Amador e o Joseph Banks Hine. Quem tiver interesse mesmo de ler algo com profundidade da parapsicologia, eu recomendaria que pesquisasse depois a respeito dessas duas figuras aí. O Joseph Banks Hine, ele utilizou métodos estatísticos, né, em suas pesquisas, né? Enquanto Robert Amador, ele tinha uma afeição mais mística, né, em seus estudos. E Robert Amador ele já considerava a parapsicologia como apenas algo que era matéria, digamos, derivada da psicologia. Só que eu, ao introduzir o vídeo passado sobre parapsicologia, cujo título do vídeo é Parapsicologia, Experimento Controlado, né, e eletromagnetismo, né, que eu cito algumas coisas de eletromagnetismo, de espectro eletromagnético, da radiação que a gente chamamos de visível, né, da faixa visível, e das radiações que nós não vemos nem percebemos facilmente, muitas delas nem tocamos, né, nem tocamos que elas existem. E além de outros tipos de radiações, né, como eu citei, por exemplo, as radiações alfa, gama, né, e beta, radiações a nível atômico, né, a nível nuclear, né. Eu citei esse tipo de radiações, mas quando eu estava explicando, né, a respeito da parapsicologia ali no início, eu não deixei muito claro quanto à questão dos pontos de contato que existem entre alguns parapsicólogos, algumas, digamos, das principais figuras digamos, da desenvolvimento da parapsicologia, né? O Robert Amador ele tinha uma concepção do que era a parapsicologia. E Joseph Banks Hine já tinha outra concepção, né? E eu citei também uma grande figura chamada Charles Richard. Charles Richard, ele foi prêmio Nobel em fisiologia, né? Era um médico. E ele é o autor de uma coisa chamada Tratado de Metapsíquica. Metapsíquica, vou colocar metapsíquica. Charles Richard,
né? O Charles Richards, né? Eu citei essas três figuras aqui: Robert Amador, Joseph Banks Heine e o Charles Richards. O que eu queria dizer é que cada um, né, deu uma contribuição para o desenvolvimento da parapsicologia, né? E que através dessas contribuições que cada um, né, foi dotando e disponibilizando, né, para o desenvolvimento, que eu chamaria de uma ciência, sim, né? Ela não é uma pseudociência, como alguns acadêmicos, né, como alguns pretensos estudiosos afirmam, mas tampouco ela ainda não chegou, se alguém diz que sim, eu acredito que estaria equivocado, mas ainda não chegou, por exemplo, a uma disciplina assim rígida em suas estabelecimento de leis e verificações, até porque nós estamos trabalhando com o que dizia Charles Richards, né, com o incomum, né, com o inabitual, que na verdade, como quando vamos pesquisando mais a fundo, não se trata bem do incomum e inabitual do ponto de vista estatístico, né, mas sim do ponto de vista de nós percebermos a existência disso aí, né, da nossa atenção, né, é porque nós somos tão atarefados com diversas coisas durante o dia, né, que nós não se tocamos, mas esses fenômenos a nível do que nós chamamos de parapsicológico, ou fenômenos que são a nível de percepção extrasensória, ou extrasensorial, né, percepção, são fenômenos frequentes. O incomum é porque está fora dessa zona de nossa habilidade de interpretação mecânica, né, dos fenômenos naturais, né, que tem um aspecto repetitivo, que mediante determinados controles, né, da experiência, né, nós podemos relacionar variáveis, né, por isso que nós chamamos de experimento controlado, né, experimento que nós detemos um determinado controle e que dentro daquelas condições, né, gerais ou condições específicas, acabamos, né, e vamos, né, identificando, né, a existência de determinados efeitos, né. Quanto às coisas do domínio da parapsicologia, já a coisa não funciona assim. É por isso que existem escolas de parapsicologia, escolas que são céticas, né, bem céticas, outras que já são mais espiritualistas, né, que na verdade a parapsicologia ela nasce, né, com um certo ranço, né, espírita nas suas investigações. Quando eu falo aqui espírita, eu não quero apenas com essa palavra englobar a doutrina espírita, mas sim ranço espírita ou espiritualista, né? Um ranço assim de alguém que com os estudos da chamada ciência moderna, alguém com o que chamo de ciência moderna, em virtude de um certo deslumbramento, como por exemplo da mecânica newtoniana, né, e de conhecimentos da termodinâmica e por aí vai seguindo, chega o eletromagnetismo, né, abre-se um leque de possibilidades para tanto investigar quanto para entender, né, quanto para entender os fenômenos da natureza, fenômenos naturais, e essas pessoas que já tinham uma preocupação relacionada a, principalmente quando chega a área do eletromagnetismo, né, de ondas, né, de coisas assim que são invisíveis, no entanto elas existem e tem um efeito, um impacto tremendo, né, como por exemplo a própria eletricidade, né. E em virtude de todas essas descobertas e todos esses acontecimentos, né,
alguns pesquisadores eles começaram a se deter, né, nessa chamada desses fenômenos, né, que sempre foram tomados no domínio religioso, né, por algumas explicações, né, alguns sempre atribuindo a entidades, né, como entidades demoníacas ou entidades desencarnadas, quando a gente chega à área da doutrina espírita, né, mas começaram a tentar entender isso de uma maneira, né, científica dentro dos parâmetros da modernidade. Acontece que a experimentação controlada, né, os experimentos controlados, eles não conseguem muito bem serem tão exitosos, né, quanto a investigação de fenômenos parapsicológicos. Eu aqui destaquei o que chamo de psicapa e psigama, né? O psicapa são fenômenos, né, da psique, psicapa, que são relacionados aos efeitos materiais, como por exemplo ao que chamamos de telecinesia. De telecinesia, de telequinesis, né? A distância. Cinesia vem de kinese do grego, que é movimento. Telecinesia. Então são fenômenos de efeito psíquico, né, na matéria, né? Psicapa. Enquanto o psigama são de efeitos na mente, né? No domínio da mente, né? Como por exemplo a própria telepatia, né? A xenoglossia, né, que é você, por exemplo, a xenoglossia é você falar línguas, né, idiomas, né, idiomas que você não passou por um processo formal para aprender, nem se detinha, né, em um estudo sobre esse idioma, né, xenoglossia, né, assim como outros tipos, né, de fenômenos. Um fenômeno aqui que poderia ser enquadrado no psicapa, né, segundo a uma corrente da parapsicologia, que ela seria já dotada de um certo ceticismo quanto às interferências espiritualistas, né, e que ela sempre atribui essa força psíquica às forças que estão no inconsciente, essas forças que estão no inconsciente, né, que acabam agindo, né, na matéria, psigama, psicapa, que acabam agindo na matéria, além da telecinesia, da telequinesis, né, da força à distância, ação à distância, pelo domínio da psique, domínio da mente, né, que essas forças provêm do inconsciente, existe também o que nós chamamos de tipologia, né? Tipo, você escuta algumas pancadas, por exemplo, que não existe nenhum agente visível, né, ali que está realizando aquilo. Então, esse fenômeno chamado a tipologia, chamado de tipologia, ele faz parte, né, do psicapa. Então isso aqui é um quadro apenas geral, né, para mim, que eu estou começando a detalhar mais a respeito da parapsicologia.